nós já havíamos começado, né? Já havíamos iniciado. A visão é o nosso órgão, de sentido por onde, né, nós percebemos as cores, os formatos, né, onde nós reconhecemos os seres. Então, é através da visão. Falamos que a visão, por mais que ela se processa pelos olhos, ela não é a mesma forma de processar para todos os seres, né? Então, nós vamos focar principalmente a nossa visão. A nossa visão, ela é composta de 2 globos oculares. Tudo isso aqui que está dentro do nosso olho, a gente chama de globo ocular. Então, são 2, né? É a vantagem, porque se um meu não funcionar bem, eu posso compensar com o outro. Então, vamos ver o que tem nesse globo ocular aqui que é importante você saber. Primeira coisa, essa parte branca de fora, o branco do olho, vamos assim dizer, a gente chama isso de esclera, esclerótica, tá? Então, esclera, todo o conjunto desse branco do olho que está por fora, o qual nós vemos. Nesse branco do olho, por fora de tudo dele, a gente tem uma membranazinha, parecendo um plásticozinho, que a gente chama de córnea. Essa córnea é igual o plástico filme. O plástico filme a gente usa ele para selar, né, os alimentos, selar as coisas. Então, a córnea é da mesma forma, ela vem cobrir, selar essa parte branca do olho aqui. Só que a gente olhando o nosso olho, a gente não percebe onde está a córnea, onde está a esclera, porque ela é bem coladinha, então ela é bem firme ali e não dá para a gente separar. Atrás dela, no meio, a gente tem um buraquinho. Esse buraquinho é chamado de pupila. E é por esse buraquinho que a luz vai entrar e vai descer. Então, a pupila é a porta de entrada da luz. E com isso, 8º ano, aqui em volta da pupila, a gente tem muitos músculos aqui em volta. E com isso, quando a gente está no local com muita luz, eu acho que todos vocês já vivenciaram isso. Quando a gente está no local com muita luz, por exemplo, a pupila nossa, ela tende a fechar para proteger os nossos olhos do excesso de luz. Ao contrário, quando a gente está num local muito escuro, com pouca luz, a nossa pupila, ela vai abrir, ela vai dilatar, na tentativa de captar a maior quantidade de luz possível para entrar nos nossos olhos, tá? Então, isso aqui a gente percebe, por exemplo, a luz do sol. Ela é tão forte, tão forte, tão forte, que a gente não aguenta olhar, né? Ficar com os olhos abertos olhando o sol. A gente tende a fechar. Quando, por exemplo, é um farol, né, à noite, o farol bate no nosso olho, a gente tende a fechar. Então, todo excesso de luz dentro dos nossos olhos, a gente tende a fechar, a pupila aqui tende a contrair para proteger todo o conteúdo interno daquele excesso de luz. Ao mesmo tempo, quando nós estamos no escuro, hoje já não é assim mais, né? Até os cinemas hoje não é tão escuro, tem aquelas luzinhas laterais. Mas antigamente, por exemplo, o cinema era muito escuro. Se você chegasse no cinema que a tela não estava ligada ainda, estava difícil encontrar, você vê as coisas lá dentro, né? Por quê? Estava sem luz, por mais que a pupila dilate, né? A pouca luz dificulta visualizar. Hoje já não é assim mais, mas mesmo assim, quando a gente sai da sala e entra na claridade, o que acontece? Os nossos olhos tendem a fechar imediatamente. Porque eu estava num local escuro, a pupila totalmente dilatada. Aí eu saio daquele local escuro, com a pupila toda dilatada, e entro num local muito claro. Então, a tendência é a pupila encolher imediatamente no intuito de proteger os nossos olhos, tá? Por isso, quando a gente, acho que aí na sala muita gente já
usa, né, alguns usam óculos, já foi ao oftalmo. Por isso que quando a gente vai fazer aqueles exames, a gente põe o rosto lá naquela plataforma e ele vem com aquela luz dentro dos nossos olhos, é difícil a gente permanecer o olho aberto, né, nesse exame. Então, não é fácil, não. Atrás Professora, aqui, oi. você tá falando aí da luz escura, que hoje já é mais claro. Eu ainda assim, eu não consigo enxergar, tipo, na entrada do cinema. Eu tenho que ligar a lanterna. Tem que ligar a lanterna, né? Eu não Porque, consigo enxergar. é porque você sai de um momento de claridade e cai no momento de ausência de luz. Então, até a Sim. pupila fazer essa conversão, né? Porque ela vai sair numa dilatação, ótimo. A hora que você entra lá no escuro, ela vai ter que aumentar a dilatação. Então, até ela fazer essa conversão aí, a gente realmente tem dificuldade. Às vezes você vê os vultos, você sabe que ali tem uma cadeira, você sabe que ali tem uma pessoa, mas você não consegue distinguir quem é, né? Às vezes, aquela pessoa, porque nós não temos luz, né? Para poder entrar aqui nos nossos olhos. E o que faz a gente Eu fiquei um enxergar filme a luz. inteiro do lado da minha prima e não vi que era ela. Aí, tá Aí na vendo? saída do cinema a gente viu. Olha só, assistiram o filme juntas, mas não viram que estavam juntas, né? Acontece mesmo, é verdade. Em Professora, só volta. mais uma dúvida em relação ao trabalho. A Hum, apresentação vai ser que dia? apresentação dia 22. 22? É, 22 é terça. então, 23, na quarta-feira, Tá bom. tá? Na quarta-feira. Até eu vou dar uma conferida nessa data, mas é isso mesmo. Se eu coloquei 22, tá? É 23, então. Não, você colocou 23 mesmo. Ah, Só tá. porque eu achei que era só pra entregar. Não, nós vamos conversar um pouquinho sobre ele, porque ele é muito interessante. A gente vai descobrir muita coisa diferente, né? E Vai eu ser no creio, primeiro horário? eu vou começar no primeiro. Isso mesmo. Pra eu me organizar, porque nessa semana do dia 20, do Hum. dia 19 ao dia 26 eu vou faltar. Ah, é? Eu vou estar em Caldas Novas, aí eu vou me organizar para participar dos trabalhos. Tá. Então, tá bom. Aqui em volta da pupila, a gente tem uma parte pigmentada, que é chamada de íris, é o que dá cor aos nossos olhos, né? Então, nós temos essa parte aqui com pigmento, e essa parte com pigmento, ela está envolvendo toda a pupila está no meio, né? E a bolinha colorida do nosso olho está em volta, e a gente chama de íris. Na verdade, a gente tem 4 cores específicas, que é o preto, o castanho, o azul e o verde. Às vezes a pessoa vai ter a cor do olho um pouco mista. Não dá nem para você decidir se é um verde, se é um castanho, né? Se é um azul, se é um castanho, se é um castanho, se é um preto. Às vezes vai ficar um pouco de dúvida aí, tá? Mas essa cor dos olhos aqui, ela é genética. A gente herda isso aqui no momento da fecundação. Quando a gente foi fecundado, né, lá no microembriãozinho, isso aqui já estava determinado qual seria a cor dos nossos olhos. É lógico que às vezes quando o bebê nasce, o olho vai ser azul, vai ser preto, vai ser isso, vai ser aquilo. À medida que ele vai crescendo, vai tendo contato com a luz, isso aí vai solidificando, pode tipo mudar, o pessoal fala, né? Igual o cabelo, mesma coisa. Então, mas essa cor aqui, ela é genética, ela é determinada de acordo com a família. Lembrando a vocês que as cores preto e o castanho são cores dominantes que aparecem com mais frequência, ou seja, são mais comuns. O verde e o azul não são tão comuns assim você vê uma pessoa com a cor desses olhos, tá? Então, quem tem, por exemplo, né? Às vezes os pais não têm olhos claros, mas, por exemplo, nasce uma criança com olho verde ou olho azul. Isso foi pegado de onde? Lá dos avós, lá atrás. Alguém, né, tinha a cor desse olho e foi passando geneticamente
até chegar em alguma pessoa. Tanto é que, às vezes, por exemplo, em família, por exemplo, pode ter um ou outro, né? Agora, lá na minha casa, a minha mãe tinha olho verde. E nós somos 4 irmãos de olhos verdes. Pronto, e não tem nem o sobrinho, né? A Clarice tem um olho um pouco azul, mas por causa da Clóris, da mãe dela. Mas assim, verde, verde, verde mesmo, não tem nenhum sobrinho, eu acho, com olho verde assim não, tá? Então, são cores mais recessivas, né? Atrás aqui da íris, da pupila, a gente tem uma lente. Todos nós temos essa lente, que é chamada cristalina. Essa lente aqui, ela vai converger para focar as imagens. Se a gente está vendo de perto, ela fica normal. Se eu vou ver alguma coisa de longe, ela vai se contrair, esticando para focar a imagem. Então, esse cristalino aqui, ele é igual pupila, ele pode contrair ou ele pode dilatar, depende do que eu estou vendo. Por isso que não é bom a gente ler ou ver uma coisa muito perto dos olhos e nem ficar forçando uma coisa muito longe. Porque esse cristalino aqui, ok, ele trabalha, né? Ele estica, ele encolhe, ele foca, ele ajusta a imagem. Mas para que eu vou ficar forçando? Um dia ele pode cansar. Quando a pessoa tem catarata, a catarata já é uma disfunção nesse cristalino aqui, ó. Ele já começa a não mais fazer a função dele. Às vezes, dependendo do grau, só dá uma limpeza, dá uma raspada. Às vezes tem que trocar, tirar essa aqui e pôr uma lente artificial, dependendo, né, do grau da catarata das pessoas aí. Antigamente, dava catarata a pessoas bem mais velhas, 70, 80 anos, né? Aí a imagem fica toda embaçada, parecendo que ela está cheia de pontinhos, todos, é igual um vidro sujo, aqui. Hoje não, hoje eu já vi pessoas aí operar de catarata com 40, 40 e poucos anos. O que que acontece? A diferença, né? Hoje a gente fica muito diante de telas, televisão, computador, celular, e acaba forçando muito a nossa visão, né? Antigamente não tinha isso, então as pessoas iam desenvolver isso aí lá na frente. Hoje a tendência é acontecer isso mais cedo, tá certo? Então a gente não deve ficar forçando nem muito perto e nem muito longe. Vamos enxergar na posição que a gente acha ideal. Aqui no meio tem uma bola chamada movitro, uma bola de líquido, de água. Você pode observar que o nosso olho é bem úmido, tem muita água. Aqui no final, aqui, a gente tem a retina. É uma membrana onde a luz vai entrar por aqui, bater aqui para formar a imagem. A imagem, quando ela chega aqui, ela chega de cabeça para baixo. Aí o nervo óptico leva a mensagem até o cérebro, que processa a imagem e volta como imagem real. Gente, agora olha a velocidade disso. Qualquer coisa que a gente bate o olho, que a gente vai olhar, né? Você não vê lá, tá de cabeça para baixo. Ah, não, agora vai lá no cérebro, processa e volta, agora tá normal. Você bate o olho, você já vê a imagem real. Olha o tanto que isso processa, assim, milionésimos de segundo, tá? Então, essa parte amarela aqui, ó, a retina, né? Ela fica cá no fundo. Ponto cego é o ponto onde se forma a imagem, tá? E aqui nós temos células também que vai fazer a gente enxergar no escuro, vai enxergar no claro, né? Os côns, os bastonetes, tá? Que vai fazer a gente focar bem a imagem, enxergar melhor a imagem no qual nós vemos, certo? Agora vamos ver o que auxilia a proteção do nosso olho. Eu falei lá dentro. E por fora agora? O que a gente tem? As pálpebras, vai servir de proteção, né? Protege o nosso olho contra tudo. E é tão automático que quando, por exemplo, alguma coisa vem em direção ao seu olho, automaticamente o que acontece? A pálpebra fecha, como defesa, como defesa.
Os músculos oculares, né, tem a função de movimentar todo, você pode observar que essa parte aqui, ó, essa parte branca, tipo o olho mesmo que a gente chama, isso movimenta dentro do globo ocular aqui, né? Ela não fica encaixada, parada, ela gira, então tem movimento, tá? Tem movimento, porque tem músculo. Os cílios vai impedir a entrada de poeira e excesso de luz nos olhos. Então, os cílios têm a função dele, né? Quando a gente está no local com muita poeira, muita sujeira, os cílios suja tudo, a sobrancelha suja tudo. Então, são pelinhos que vai proteger contra essa entrada excessiva de sujeira, até mesmo, né, luz dentro dos nossos olhos. Por isso que a falta deles é grave, que a gente vai ficar desprotegido. A sobrancelha, né, impede que o suor da testa desça, escorra e caia nos nossos olhos. A gente pode observar quando a gente está transpirando muito, atividade física, alguma coisa, o suor vem, escorre, mas ele não cai direto aqui, né? Ele desce, mas ele não cai direto nos olhos, tá? Porque a sobrancelha impede. Por isso que teve uma época, gente, não sei se vocês já viram, tem alguém na família, acho que a época aí dos 40, 50, 60, era chique, era moda ter a sobrancelha fininha, igual um risco de um lápis. Então, se a gente for pensar bem, para a saúde dos nossos olhos não é o ideal, porque ela deixa de exercer um pouco a função dela. Como ela é muito fininha, fininha, o suor pode acabar escapando, né? E chegando até os nossos olhos. Então, ainda tem pessoas que mantêm esse design de sobrancelha, bem fininha, mas bem, só uma carreirinha de pelo, né? As glândulas lacrimais produzem a lágrima, né? A lágrima é também um antibiótico para os nossos olhos, protege os nossos olhos de muita coisa, muita sujeira, muitos seres patogênicos que querem entrar nos nossos olhos, através da água, através do ar, através das nossas mãos. Quantas vezes nós estamos com a mão suja? Vai, passa no olho. A poeira do ambiente, né? Então, como os nossos olhos ficam abertos, eles ficam expostos, totalmente desprotegidos, expostos a toda a ação do meio ambiente. Por isso, a gente tem que ter cuidado com as mãos quando vai coçar os olhos, colocar a mão nos olhos, né? E lembrar sempre que a lágrima está sempre pronta a ser eliminada no intuito de proteger. Quando cai um cisco no nosso olho, o que acontece, gente? Quando cai um cisco, um bichinho, entra no nosso olho. Quem já passou por isso para contar para nós? Nada? O que acontece? Quem vai comentar para nós? Imagina que entrou um cisco ou um bichinho caiu dentro do seu olho. E aí, o que a gente faz? Nessa situação. A gente começa a coçar para tentar tirar. Ai, tá certo, Poliane? Acho que não. Você falou muito bem. Caiu, a gente vai com a mão, né? A gente coça no intuito de tentar tirar. O que pode acontecer se eu ficar coçando o olho? O que será que pode acontecer? Irritar o olho? E ao invés daquele cisto, daquele bichinho sair, o que acontece? Ele pode ir para dentro. Já que tudo aqui é móvel, né? Então, se a gente ficar coçando, ao invés daquele bichinho, daquele cisco sair, eu posso levar ele para a parte interna. E sem contar que pode machucar, pode irritar, né? Então, o ideal seria a gente deixar que a lágrima vai vindo e vai empurrando isso para fora. Mas é difícil, né? Coça, irrita, dói. Então, é um pouco complicado, tá? Por isso que quando a gente tem conjuntivite, que é a inflamação da conjuntiva, que é essa membrana que está por dentro aqui, ó, mais por dentro aqui, a gente tem, o olho fica lacrimejando, né?
lacrimejando, escorrendo, no intuito de quê? De tirar aquilo que está perturbando a saúde dos nossos olhos, tá? Ó, aqui a gente tem, então, a sobrancelha, que permite, né, que segura o suor. Os cílios, protege também a entrada de bicho, sujeira, né? A pálpebra superior, pálpebra inferior, a pupila, que é essa bolinha dos olhos, e a íris. Gente, vocês já viram que quando vocês vão, a esclera, que é o branco do olho, né? Quando a gente vai no oftalmo, dependendo do caso, ele fala assim, vamos pingar o colírio ali e você vai esperar. Pinga o colírio e deixa a gente ali com aquele trem ardendo no olho e espera. O que esse colírio vai fazer? Vai fazer essa pupila aqui, ó, dilatar, abrir o máximo, dilatar a pupila. Por quê? Porque o médico quer ver lá dentro dos nossos olhos. Então, quanto mais dilatada tiver a pupila, mais fácil vai ser para ele ver aqui dentro e detectar os problemas que nós podemos ter aqui dentro. Por isso que dói e por isso que depois a gente fica sem enxergar direito um tempo. Por que eu fico sem enxergar direito um tempo? Como a pupila está muito dilatada, entra muita luz, né? E eu não consigo formular as imagens aqui dentro do meu olho. Até o efeito do remédio passado, o colírio, aí a pupila vai voltando ao normal, né? Eu acho que já deve ter acontecido isso com muitos de vocês aí que já foram ao oftalmo, já sabem, né? Então, dilata para ele ver lá dentro do olho. Então, por isso que tem que pingar o colírio, porque vai forçar a dilatação. É uma dilatação forçada, né? Então, pinga e ele vai puxando os músculos, vai contraindo e vai abrindo, tá? As partes internas do olho, o branco do olho é a esclera, né? A pupila é o orifício por onde a luz vai entrar, a íris é a parte colorida, a córnea é essa lente, né? Esse plásticozinho que sela a esclera, por isso ela pode ser retirada, pode ser feito um transplante de córnea, só que é um transplante que só pode ser feito com a pessoa depois de morta. Ninguém vivo vai doar uma córnea para o outro. Eu posso doar um rim para outra pessoa, mas eu não posso doar a córnea para outra pessoa. Então, quando a gente morre, aí sim, aí pode ser tirado e doar, né, para quem precisar, para poder enxergar, tá? Por isso que hoje eles pedem muito, eles fazem muita campanha para doação de órgãos, né? Para a gente ser doador de órgãos, deixar na carteira de identidade. Tem alguém aí na sala que é, algum familiar que é? Doador de órgãos? Ninguém? Eles fazem essa campanha para a gente ser esse doador, né? Porque quando a pessoa precisar, se não vai me servir, já morreu mesmo, não vai servir para a pessoa, que sirva para quem está vivo ainda, para quem precisa daqueles órgãos, né? Então, a fila à espera de um transplante é grande, tá? Quem puder ser doador, então, depois formaliza isso para não ter problema. Esse humor aqui são as bolinhas de água que tem dentro do nosso olho. E a retina, né, que é a parte final aí. A retina tá aqui, ó. Tem alguém aí na sala que já teve descolamento de retina? Não? Tiago usa óculos. Quem mais usa óculos aí? Maria Eduarda. Descolamento de retina também é sério, né? Quando tem, a gente pode prejudicar a nossa visão. As partes internas do olho, o cristalino, que é a lente, o nervo óptico, né, que vai levar os sinais elétricos, a mensagem até o cérebro, tá? E essa mácula é o que está lá no fundo, junto à retina, que vai ser responsável por melhor visualização de detalhes. Onde eu tenho os cones, onde eu tenho os bastonetes, que são células que vai me ajudar a ver a cor ou então o preto e o branco. Depende de onde eu estou. Igual de noite, por exemplo. À noite, às vezes fica difícil a gente visualizar as cores.
Você vê, por exemplo, se você vê o preto, castanho, azul escuro, fica difícil você definir se é azul escuro, se é castanho, se é preto, né? Durante o dia já é mais tranquilo, tá? Professora, então quem é daltônico, ela tem uma Tem. disfunção nessas Nos células? bastonetes, ó, tem. Os cones vai identificar as variedades de cor e se concentra mais no centro da retina. Os bastonetes, né, vai identificar o preto e o branco, localiza mais na periférica. Então, quem é daltônico vai ter os bastonetes ativados e os cones dele não funcionam. Isso mesmo. Ele nasce com problema genético nos cones, porque ele não consegue distinguir as cores. Ele só vai ver tudo escuro ou tudo claro. Ele não separa o verde do amarelo, por exemplo, né? Do laranja. Então, é tudo misturado, tudo cor mais clara. É problema nos cones, quem é daltônico, tá? Isso mesmo. Muito bem. Então, isso aqui tá lá no fundo. À noite, os nossos bastonetes estão mais ativados, porque eu vou ver mais escuro. Quando eu falo à noite, gente, é na ausência de luz. Na luz, não, acendeu a luz, você vai ver, né? O preto, o branco, o vermelho, beleza. Mas se não tiver luz acesa, não tiver luz, então você não vai enxergar. E durante o dia, nós temos os cones bem aguçados, né? Que faz a gente distinguir as cores. Como nós enxergamos, então a luz vai passar pela córnea, pela pupila, por isso que a córnea é transparente, 8º ano. Por isso que a córnea é igual um plástico filme. Se ela não fosse transparente, a gente não ia enxergar, porque ela está por fora de tudo. Então, vai passar pela córnea, pela pupila, por aquelas bolinhas de água que tem lá dentro, que é o humor, né? A gente chama humor aquoso. O cristalino, aquela lente que está atrás da pupila, tem uma águazinha, depois tem a lente. A retina, que está lá no fundo do nosso olho, e da retina vai para o cérebro. O cérebro converte e traz a mensagem enxergar, tá? E aí a gente vai enxergar. A imagem, primeiro, ela vem de cabeça para baixo, igual eu falei para vocês, né? Depois que ela é convertida. A saúde dos nossos olhos. Nossa, falei para vocês que a gente tem que cuidar dos nossos olhos, né? Uma pessoa perder a visão é muito triste. Uma pessoa nascer sem a visão é uma coisa. Eu ter a visão e perder é outra, né? Pode acontecer por um problema genético, nascer uma pessoa com deficiência visual, que é o cego que nós chamamos. Aí essa pessoa vai ter todo o acompanhamento, né? Para ela poder se enquadrar bem na inclusão social. Mas vamos supor que no meio do caminho a gente perde a visão, um acidente, uma coisa que a gente, né, bateu nos olhos, alguma coisa assim. Então vamos, aí é mais complicado, porque aí quem já enxergou e perder, né, já dificulta. A saúde, então, vamos lá. Sintomas que indicam problemas na visão. Dificuldade de leitura. Nossa, eu não estou conseguindo ler direito, essas letras estão muito pequenininhas, ou estão muito longe, né? Estou com dificuldade em ler. Se você está com dificuldade na leitura, então, primeiramente você vai observar, eu estou lendo num local com excesso de luz? Eu estou lendo num local com falta de luz? Eu estou lendo colocando muito perto, ou então muito longe? Tudo isso você vai observar. Às vezes não é problema da visão, é problema de como você está lendo. O ideal não é você ficar com muita luz nem com pouca luz. Com uma luz que não é exagerada, uma luz sustentável. O ideal não é você ler muito perto e nem muito longe. Uma distância normal. Bom, se você fez esse teste e mesmo assim ainda continua com problemas de leitura, então provavelmente pode ser, né, algum problema que você vai ter que precisar de um óculos, de uma lente corretiva, tá? Ó, letras embaralhadas, embaçadas, né, com dificuldade de definir as letras, tá? Então pode ser um problema.
piscar demais. O piscar é um ato involuntário que nós temos para lubrificar os olhos, né? Para ativar a lágrima, a água que está nos nossos olhos. Porque toda vez que você fecha a pálpebra, você, né, movimenta ali, aí a água vai lubrificando, hidratando os nossos olhos. Mas, se eu pisco demais para mim ver um objeto, pode ser algum probleminha. Ter sol, inflamação nas pálpebras, né? Deixando vermelhado, que a gente chama de bonitinho, não é assim? Da vermelha, incha e forma uma bolinha, né? Que a gente, eu não sei como vocês conhecem, mas é muito comum como bonitinho. Então, fica aquela parte vermelha. Por que que dá isso? Micro-organismos que estão no ar, né? Que acabam entrando nos nossos olhos e prejudicando a nossa visão. O ato de inchar e ficar vermelho é uma reação contrária àquilo que está acontecendo, tá? Sensibilidade exagerada. Ó, em ambientes claros, a pessoa não consegue abrir o olho e começa a lacrimejar. Às vezes não é um ambiente tão claro, uma claridade. Qualquer claridade, a pessoa, né, abre o olho começa a lacrimejar. Então, essa sensibilidade exagerada não é um bom sinal. O mais comum de todos eles, 8º ano, dor de cabeça. Nossa, minha cabeça está doendo. Ah, eu vou ler dói, eu vou estudar dói. Primeiro sinal, dor de cabeça. Por que que dói? Porque quando eu vou forçar uma leitura, forçar uma TV, forçar um computador, alguma coisa, né? Não falou que a imagem vai ter que ir lá no cérebro, processar e devolver? Então, se está forçando, se o meu olho, as estruturas oculares estão com algum problema, né? Estão com uma dificuldade de formar essa imagem, a dor de cabeça é o sinal que o organismo emite que você precisa procurar um oftalmo, tá? Para poder, então, ver o que está acontecendo, o grau de óculos e tudo mais, tá certo? Então, a maioria de nós começamos com dor de cabeça. Quem usa lente, óculos aí na sala, teve outro sinal inicial que não foi a dor de cabeça? Para desconfiar que você precisava de consultar? A maioria, né, é dor de cabeça. Tonteiras também pode acompanhar dor de cabeça e tonteiras durante a leitura. Não estou conseguindo ler, não estou conseguindo firmar, tá? Se sintomas persistir, não é eu estudar um dia e dar dor de cabeça. Não é eu estudar um dia e me dar tonteira. É todos os dias, momentos seguidos, né? Com constância. Se persistir, é consultar um oftalmo, né? Que é o médico que vai detectar, então, um problema de visão e corrigir. Tem alguém na sala que usa lente, não usa óculos, mas usa lente? Não. Ah, vamos falar um pouquinho disso aqui, você vai identificar. Os problemas visuais, então. Miopia, quando eu não consigo enxergar de longe. A maioria, né, de nós. Miopia, dificuldade para me enxergar de longe. Hipermetropia, dificuldade para enxergar de perto. Astigmatismo, a imagem fica borrada, desfocada, embaçada, tá? Então, eu não consigo entender direito. Parece que eu estou vendo dois, parece que eu não estou vendo. É mais ou menos assim. Quando eu tenho, então, ó, a visão normal, globo ocular, a miopia é quando a imagem quer formar antes da retina. Esse raio do globo ocular aqui é muito grande e a imagem não chega lá. A hipermetropia, o globo ocular é pequeno, a imagem quer formar depois. E o astigmatismo, ela é espalhada aqui. Por isso que a gente tem as lentes para corrigir a miopia, tipo assim, empurrar isso aqui até aqui. A lente para corrigir a hipermetropia, trazer até aqui e para o astigmatismo, tá? E a conjuntivite, daqui um pouquinho vai cair, mas nós temos o outro horário. A conjuntivite, que é a inflamação da conjuntiva, né?
Então, a conjuntiva fica inflamada, dói, né? Fica ardendo, fica escorrendo os olhos, não é assim? Coceira, olhos avermelhados, lacrimejamento, a sensibilidade à claridade, incha, dá mal-estar, né? Então, aí a conjuntivite.